O Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi fundado em 1953 e teve o francês Jean-Paul Laget como seu primeiro catedrático, que aqui permaneceu por apenas um ano. Em 1955, o professor Zeferino Vaz convida então Miguel Rolando Covian para se estabelecer em nossa faculdade e dirigir o recém-criado Departamento de Fisiologia. Nascido em 7 de setembro de 1913 em Rufino, província de Santa Fé, na Argentina, graduou-se médico pela Faculdade de Medicina de Buenos Aires em 1942. Seu treinamento científico foi feito no laboratório de Bernardo Rossai, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina no ano de 1947, e Braun Menendez, um dos descobridores da angiotensina. A despeito de seu interesse pelos vários setores da fisiologia, tinha uma queda especial pela neurofisiologia. Financiado pela Fundação Rockefeller, trabalhou durante 5 anos sob a supervisão de Carl Richter e Philip Bard na Johns Hopkins University. Com seu retorno à Argentina em 1952, estrutura o primeiro laboratório de neurofisiologia naquele país, que deixaria alguns anos depois com sua vinda para Ribeirão Preto. A vinda do professor Covian foi uma orientação do professor Bernardo Rossai ao professor Zeferino Vaz. Covian aqui chegou, aceitou o convite de Zeferino, não sem hesitações, porque ele, claro que ele participava do grupo de USAI na Argentina, ele era um dos membros, aliás, ele era o único neurofisiologista do grupo de USAI, portanto, para a USAI, a vinda dele para cá tornou-se um grande problema, né? Tanto assim que isso transparece muito na correspondência que eles mantiveram ao longo dos anos. Escrevia para o Rossai, ele escrevia assim, vivências íntimas, ele se abria como um filho se abre para um pai, né? Era um relacionamento não só científico, não só um relacionamento mestre-discípulo, mas também era um relacionamento extremamente paternal. O Rossai se referia a Covian como a um filho, era realmente um carinho e um cuidado, uma afeição muito grande. Isso daí é muito claro nas cartas. E uma coisa que se destaca muito nessas cartas, nessa correspondência entre o Rossai e o Covian, é justamente a cobrança do Rossai com relação ao retorno do Covian para a Argentina. Isso era um sofrimento, é possível perceber um sofrimento com relação a isso, tanto de um lado quanto do outro. O Rossai queria muito que Covian voltasse, inclusive para assumir a cátedra de fisiologia da cidade de Córdoba, que todos estavam esperando isso, né? E Covian sofria porque ele encontrou aqui condições tão favoráveis, não só de vida, quanto de trabalho e tudo mais. Isso aqui era como uma grande fazenda. E todos trabalhavam e a faculdade era um orgulho ter a faculdade de medicina nessa fazenda, né? Aqui encontra um grupo de jovens e promissores cientistas, como José Venâncio Pereira Leite, César Timiaria, Renato Helios Migliorini e Negreiros de Paiva. O Venâncio Pereira Leite, que é matogrossense, havia sido formado no Rio e tinha uma formação fisiológica muito boa com aqueles Osório de Almeida, aquela dupla de irmãos que tinham criado a fisiologia no Rio de Janeiro. Então ele era um homem muito preparado. Era um chamado professor Pardal, construía tudo, né? Do ponto de vista de eletrônico, de mecânica, etc. Ele teve um papel fundamental no apoio aos jovens, né? Porque ele sabia fazer as coisas.
qualquer método químico ou físico, ele topava e nos fazia, ou era aparelho de vidro, depois me fez um sensor eletrolítico para eu usar, junto com a Lisette, para medir o calibre da horta em animais acordados, no rato. Então ele era realmente um homem extraordinário. Tinha o Negreiros, que também formado em São Paulo e que estava interessado na parte de fisiologia reprodutiva. O Dr. Renato Migliorini, ele foi médico, ele se formou na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo em 1949. E em 1953 ele veio a Ribeirão Preto a convite do Dr. Zeferino Vaz para fazer parte do corpo docente do Departamento de Fisiologia naquela época. Quando ele aqui chegou, em 1953, ele encontrou no Departamento de Fisiologia o professor Lager, que era chefe até nesse momento do departamento. E o professor Lager pediu que ele continuasse estudando neurofisiologia, junto com o professor Lager. E o professor Migliorini disse a ele que ele gostava e queria estudar endocrinologia e controle do metabolismo. E por isso, então, ele preferia sair do departamento. Foi quando, então, nesse momento, o professor Couvian veio como chefe, né? E o professor Lager, por motivos pessoais, voltou para a França. E o professor Migliorini, então, a partir daí, começou, então, a montar o laboratório de endocrinologia e controle do metabolismo. E aqui ficou, felizmente, graças à vinda do Dr. Couvian. E depois tinha o César Timoiaria. O César havia sido formado na Escola Paulista, ele gostava muito de neuro, especialmente de eletroencefalografia, tá certo? E aí o Pupo veio para Ribeirão tocar a neuro e aqui convidou o César para vir para a fisiologia. Couvian estabeleceu-se definitivamente em nossa cidade, tendo sido o grande responsável por organização didática e científica do departamento, e cuja influência pode ser sentida até nos dias de hoje. Ele era carismático, uma personalidade muito boa, no sentido de agregar. Ele tinha uma clareza de pensamento, uma clareza de exposição, era metódico, era exigente no planejamento experimental, era exigente na condução dos experimentos, era exigente na análise dos dados e na discussão, e ele fazia questão de estar com a gente, com os seus assessores. O professor, ele tinha uma rotina, ele era o seguinte, ele chegava às 7 horas no departamento. Quando ele chegava às 7 horas, ele ia de porta em porta a cada docente e cumprimentava. Bom dia, doutor Renato, bom dia, doutor Krieger, às 7 horas. Então, eles tinham que estar lá às 7 horas, né? Ele era bastante rígido. Em nossa escola, tornou-se de imediato um polo de atração, não só pelas suas qualidades como cientista, mas também pelo lado francamente humanista de sua personalidade. Se a gente entender o humanismo como acreditar numa inclinação do homem para a beleza, o bom e o verdadeiro, eu acho que Couvian realmente foi um humanista. E claro que isso se traduzia na maneira de ele se expressar, né, nas aulas que ele ministrava, como nas suas atitudes. Naquele tempo não tinha um técnico para cada docente, e nem uma secretária, e nem coisa. Então, o seu Oswaldo atendia aqui e lá, e os próprios docentes faziam muita coisa do trabalho que hoje é feito por um técnico. Ele ia para lá, ele lavava vidro, ele abria o ratinho, costurava. E, então, isso era uma coisa que o próprio docente fazia. Muito tempo trabalhando com o Couvian. Eu fui aprendendo, e os anos passou, e eu ali continuei com ele. Mas um dia ele estava começando, ele falou, Oswaldo, me anestesia um animal, um gato. Eu anestesiei o gato e ele começou o experimento. Mas ele recebeu um telefonema lá que chegava um amigo dos Estados Unidos. E ele mandou suspender a cirurgia. Aí ele foi embora, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou dar uma treinada aqui, eu vou preparar esse animal aqui. E eu preparei, entende?
fiz a cirurgia, implantei os eletrodos na área que ele queria, pus lá no aparelho, no eletrocefalógrafo, tinha. E quando ele chegou, que ele viu o negócio montado lá, ele falou assim: Oswaldo, daqui para frente você vai começar a preparar os animais. Tinha também o Lazinho, e ele era pequenininho, magrinho, né? E ele fazia parte de limpeza do departamento e coisa. Morava com o professor Covian aqui nesta casa, numa casa que fica ali no fundo, uma casinha menor. Ele então cuidava da parte de jardins e lá no departamento. O Covian era uma personalidade muito aberta. Ele seguramente era um homem de uma cultura humanística, né? E mais, ele vinha de uma estirpe de fisiologistas, que era o grupo do SAI, que eram os cavalheiros, né? Essa qualidade lhe permitia falar sobre filosofia e arte, cativando com precisão e fino senso de humor plateias que envolviam colegas, estudantes e pessoas não ligadas à vida acadêmica. Ele era capaz de falar de diferentes coisas, né? desde cultura até futebol, tênis, etc. E em função dessa amplitude de interesses dele, né? Ele se relacionava com todo mundo, desde funcionário até pessoas outros professores dentro da universidade. O professor Covian tinha uma coleção de discos e de livros tremendamente importante, grande, digamos assim. Queria que a senhora nos desse uma ideia de como é que era esse acervo, o que aconteceu com esses livros e com essa música. Ele tinha uma biblioteca na casa onde morava, e essa biblioteca a família doou para o departamento de fisiologia. O departamento, evidentemente, não tinha onde colocar esses livros e houve uma tentativa de doá-los à biblioteca central do campus. Por um longo tempo, esses livros ficaram num corredor da biblioteca central, mas não foram incorporados no acervo dessa biblioteca. E foi quando a professora Marina Massimi e eu resolvemos nos ocupar dessa biblioteca. E levamos esses livros passaram por pelo menos 3 outros lugares diferentes, até o momento em que o Museu Histórico da Faculdade de Medicina se instalou aqui nesse prédio. Nós estamos nesse momento aqui no ECEU, e destinamos uma das salas do Museu Histórico à Biblioteca do Covian. Sua capacidade de cativar e seu interesse pelo ensino da fisiologia são claramente evidentes quando se nota o grande número de estudantes e estagiários que visitavam, tanto do Brasil como da Argentina. Em 59 vieram para cá cerca de 9 jovens argentinos que estavam terminando o curso médico lá. Incluem-se aqui Ivan Esquerdo, Alfredo Donoso, entre outros. Sua capacidade de atração tornou-se evidente também com a vinda de estudantes do Ceará, dando início ao curso de verão em Fisiologia. Boa tarde a todos, essa é a sessão de encerramento do curso de verão 2012, mas antes de passar efetivamente à apresentação dos estudantes, eu gostaria de dar alguns detalhes históricos de como é que começou esse evento aqui nessa faculdade. E há relatos, não é, de que o professor Covian, numa de suas visitas à Universidade Federal do Ceará, ele gentilmente se dirigiu à plateia, onde havia vários estudantes, e os convidou para visitar Ribeirão Preto e conhecer o departamento de fisiologia. A surpresa veio em janeiro de 1964, exatamente no dia de formatura dos médicos dessa faculdade, quando um ônibus estacionou em frente ao prédio central e vários estudantes estavam aqui para ter o seu primeiro curso de verão em fisiologia. Os estudantes, então, foram recebidos gentilmente pelo professor Covian, mas houve uma improvisação muito grande, tanto em sentido de alojamento de estudantes, no sentido de preparação de última hora de aulas e de temas de fisiologia. Eles ficaram alojados no próprio departamento de fisiologia, na sala, que hoje é a sala, eu acho que é, eu nem sei o que é lá hoje, mas era a sala de aula antes, a sala grande. E se alugou colchões e foi tudo para o chão,
E a turma dormia tudo ali, né? Arrumou coberta. Esse evento reúne, até hoje, estudantes de todo o Brasil, que aqui permanecem por cerca de 15 dias envolvidos com ensino e pesquisa em fisiologia. Qual o impacto que o curso de verão em fisiologia teve na sua formação e na definição profissional futura? O curso de verão de fisiologia que eu fiz em 1979 mudou a minha vida. Tá? Eu considero que foi a coisa mais importante que aconteceu durante a minha graduação. Eu vim para cá, eu queria ser médico. Então eu estava numa faculdade de medicina lá no interior, lá em Fortaleza, e eu desejava ser médico, praticar medicina, etc. Eu era monitor de fisiologia porque gostava, achava bonito estudar fisiologia no livro, tal. E dava aquelas aulas práticas, etc. Mas quando eu vim aqui, privei com os pós-graduandos muito engajados. Os professores, além do professor Covian, tive aula com o professor Gabriel, com o professor Malnick, Antunes, e pessoas que apareciam para dar aulas e a gente via uma interpretação da ciência acontecer, assim, que eu achava, aquilo me fascinou, né? Eu vi que era possível fazer uma carreira em pesquisa biomédica, que era uma coisa que naquele tempo lá em Fortaleza era apenas incipiente. E isso então mudou o meu rumo. Quando eu voltei do curso de verão de volta para a minha faculdade no Ceará, eu estava completamente mudado e eu não queria mais ser neurocirurgião, que era o que eu queria ser na época, e eu queria ser um pesquisador, tá? Não necessariamente em fisiologia, como acabei virando virologista, né? Me interessei pelos vírus um pouco depois, mas mudou o rumo assim da minha vida. Foi muito importante, muito marcante. Com modelos distintos ao longo dos anos, o curso de verão tem servido ao treinamento didático de nossos pós-graduandos, como polo de atração para a carreira acadêmica e como definidor de vocações fortemente apoiado pelo nosso departamento. Embora precedidos de outros pesquisadores na área fisiológica, Covian e Carlos Chagas Filho, dada a sua capacidade de atrair jovens talentos para a vida acadêmica e pela implantação de metodologias modernas no estudo eletrofisiológico, podem ser considerados, direta ou indiretamente, como responsáveis pelo nível atual atingido pela fisiologia brasileira. Covian foi presidente da Sociedade Latino-Americana de Ciências Fisiológicas, membro do conselho da IUPS e filiado a várias sociedades científicas. Professor emérito dessa faculdade, membro da Academia Brasileira de Ciências, entre outras distinções que incluem ainda nome da rua e praça e o título de cidadão ribeirão pretano. Ele tinha muitos amigos na cidade, muitos deles até por conta dessa vinculação dele com a igreja, né? Então ele tinha uma atuação muito intensa na comunidade religiosa católica da cidade, né? E ele granjeou muitos amigos em função desse engajamento dele. Covian dirigiu o Departamento de Fisiologia por quase 3 décadas e seu interesse em regulação vegetativa propiciou o agregamento de cientistas que passaram a fazer investigação nas áreas de fisiologia cardiovascular, neuroendocrinologia, neurofisiologia e respiratória. Juntaram-se ao grupo inicial pesquisadores como Eduardo Macir Krieger, José Antunes Rodrigues, Anete Hoffmann, Ricardo Macerjan, Maria Carmela Lico, André Negro Vilar, etc. A professora Maria Lico foi a primeira a chegar a Ribeirão Preto e ela havia sido, da mesma forma que Covian, orientada por USAI, né? Ela trabalhou durante algum tempo no Instituto de Biologia Experimental em Buenos Aires e fez o doutoramento orientada pelo SAI. Mas o interesse dela estava mais voltado, porque o SAI basicamente trabalhava mais com endocrinologia, e Maria Lico estava muito mais interessada em neurofisiologia, e como o neurofisiólogo do Instituto, que era o Covian, havia se mudado para Ribeirão Preto, ela resolveu vir, num primeiro momento pensando em ficar apenas um curto período de tempo por aqui, estagiando com o Covian. Voltou para a Argentina depois desse período e acabou atendendo a um convite de Covian de vir e se instalar definitivamente aqui no departamento.
Eu me formei em 53, a ideia era fazer carreira universitária em cardiologia, porque naquela época não existia praticamente a área básica, mas o meu chefe, o Rubens Maciel, ele era um muito interessante. Ele estava junto com o Anísio Teixeira criando a CAPES, que a CAPES foi criada em 52, isso era 54, o Rubens Maciel ficou encarregado da área de saúde. E como ele era de Porto Alegre e conhecia o pessoal do SAI, ele negociou a vinda do SAI para Porto Alegre, para formar um núcleo lá. E aí o meu chefe disse, escuta, vem o pessoal aí, vem o Brau Menendez, que descobriu a angiotensina, vem o Orias, que é um grande professor de fisiologia cardiovascular, e nós não temos aluno, você vai ter que... E eu, então, meio a contragosto, fui fazer a tal de estágio, depois de meio ano de formado, lá em Porto Alegre, no Instituto de Fisiologia. E aí me encantei com a fisiologia. E nessa época o Covian estava lá, porque eles iam... tinha sempre alguém do SAI, todo mês lá. Então chegou a época, um mês qualquer lá, o Covian foi, passou um mês em Porto Alegre, deu aulas de neuro, ensinou o pessoal que queria fazer pesquisa em neuro. E eu, quando veio o pessoal do cardio, comecei a fazer. E aí fiz um programa, eles se encantaram com a minha disposição de progredir. Eles fizeram um programa de 3 anos de minha formação para eu depois ficar fazendo cardiologia e fisiologia. E aí eu fui para os Estados Unidos com essa programa. Antes passei por Buenos Aires, fiquei lá 6 meses trabalhando com o Brau Menendez no Instituto do SAI. E voltei a Porto Alegre, fiquei 1 ano e fui para os Estados Unidos com essa ideia de fazer primeiro 1 ano de fisiologia e depois 1 ano de hemodinâmica e voltar e tocar as 2 coisas. Mas as coisas não deram certo. Cheguei nos Estados Unidos, eu recebi uma carta do chefe da fisiologia dizendo que eu era formidável, mas que na volta eu não iria trabalhar na fisiologia, fazer só cardiologia. Aí deu, evidentemente, uma comoção. O professor Sai me mandou várias cartas dizendo que estava forçando ele a voltar atrás, porque não podia, eles estavam investindo em jovens. Eu era um dos jovens. Como é que ele ia... não dá oportunidade. Mas o fato é que o homem foi irredutível e aí então propuseram, olha, o Covian está em Ribeirão Preto, você é um fisiologista, vai para lá. O César falou, fica fazendo um estágio aqui, durante 1 ano. E aí eu comecei a fazer o estágio, fui falar com o Covian, o Sérgio indicou, o César indicou, foi comigo até o Covian, e lá para o Covian eu falei para ele que eu queria fazer cirurgia, etc. A las 8 iré al departamento donde encontraré a Antunes trabajando. Es el único que trabaja los domingos. Está terminando el estudio de la variación del ciclo sexual en MD corticadas, MNEL y MARC. Tiene controles normales, controle con pérdida de peso y controles inyectados con progesterona. También le he encargado la observación de los animales en los que estudiamos crecimiento de pelo. Este muchacho hasta ahora es disciplinado, trabajador, entusiasta y respetuoso. Entró a la facultad con el primer promedio y ha continuado siendo el mejor alumno de su curso. Intelectualmente es capaz y centrado. E fiquei como monitor durante todo o resto do curso, porque eu gostei da fisiologia. O Marcejan, ele tinha ele era um bom fisiologista, ele tinha uma boa formação de neurofisiologia com o Covian, tinha trabalhado lá na Argentina também, mas a predileção dele era eletrônica, ele gostava de aparelhagem. Então, nós, digamos, para nós era ótimo. O Marcejan foi que me ensinou a pegar o potencial de ação do presso-receptor. O primeiro trabalho que nós fizemos até hoje é Krieger e Marcejan, porque então com ele a gente... E mais, não tínhamos praticamente equipamento, então a gente tinha que fazer na sala dele. E ele, inclusive, fez uma área em que ele desenvolveu muito bem, porque dependia muito de aparelhagem eletrônica, a fisiologia da cóclea, né? Ele implantava eletrodos, etc., e mantinha aqueles animais, os coelhos, com eletrodos durante muito tempo. Quer dizer, então ele combinava o gosto pela eletrônica com o gosto pela fisiologia. No projeto do Zeferino Vaz, a tradição é que as escolas médicas, os professores eram médicos. Isso foi um pouco quebrado em Ribeirão e Zeferino trouxe uma série de outros profissionais não médicos para trabalharem, que
ele achava que podiam contribuir. Né? E a contratação do professor Paulinho, o professor Paulinho era formado no ITA e ele veio justamente por conta dos auxílios dados por fundações estrangeiras para equipamentos e tudo, e a ideia é que ele tivesse envolvimento para manutenção dos equipamentos, então ele foi contratado na época. Agora, a história do professor Marceyan, assim como do professor Venâncio, é um pouco diferente. Os dois eram médicos que tinham uma formação diferenciada. Certo? O professor Venâncio tinha uma formação extraordinária de física, de química, de eletrônica, de mecânica, de vidraria. O professor Venâncio formou os vidreiros dessa faculdade de início, a oficina de vidraria. Todos os técnicos eram formados, ele trabalhava muito bem com vidro, né? Com a parte mecânica, na construção de equipamentos, na manutenção de equipamentos, né? Então a faculdade teve alguns elementos que foram importantes com esse tipo de formação diferenciada. E o professor Marceyan, que era médico também, argentino de origem, ele tinha um grande conhecimento de eletrônica. Ele estudava por si eletrônica, ele tinha oficina de eletrônica na casa dele, ele montou oficina no departamento e ele construía vários equipamentos que não existiam no mercado. E construiu não só para o departamento de fisiologia, ele construiu para outros departamentos da faculdade e para outras instituições do país. Essa fase inicial caracterizou-se pela estruturação da disciplina de fisiologia para a graduação e dos laboratórios de pesquisa, bem como pela necessária formação dos jovens docentes. Foram fundamentais aqui os recursos obtidos de entidades estrangeiras, além das tradicionais agências de fomento brasileiras. No caso da fisiologia, ainda teve financiamentos do Exército Americano, em algum período da NASA, né? E tinha também o custeio do próprio orçamento da faculdade. A faculdade investia, é lógico que os custos eram bem menores do que são hoje, mas a faculdade, dentro do orçamento dela, mantinha um custeio básico de drogas, de vidrarias, de uma série de coisas. E outro aspecto também é que tinha muita coisa artesanal aqui, certo? Muitos equipamentos eram construídos aqui. Você tinha oficina de precisão, você tinha vidraria, oficina de vidros, né? Eletrônica e tudo isso. E se compravam componentes e se construíam equipamentos aqui, coisa que não existia para venda comercialmente no Brasil, ou se tinha dificuldade de importar e de ter recursos para a compra desses equipamentos. O árduo trabalho desse grupo inicial de docentes foi de fundamental importância para que aqui se estabelecesse a pós-graduação em fisiologia nos idos de 1971. Inicia-se então uma fase de extensa formação de recursos humanos, de aumento significativo da produção científica do departamento e uma era onde a nossa presença passa a ser constante nos diversos laboratórios de fisiologia espalhados pelo Brasil. Os anos 80, 90 são marcados pela aposentadoria compulsória do professor Covian em 1983 e pela sua morte em 1992. Nessa época, vários docentes deixam o departamento, seja por mudanças para novos locais, seja por morte ou aposentadoria. No período de 80 a 85, acho que morreram 4. Tivemos a aposentadoria do Covian, em seguida a aposentadoria do professor Krieger, que foi para o INCOR. Tivemos vários docentes que saíram do departamento, o professor Migliorini, o professor Aís, o professor Rosolino foram para a Bioquímica, o professor Sabatini foi para a Unicamp. Então, acho que foi em torno de... O departamento tinha 15 docentes, acho que saíram 10 num período muito curto. Como consequência, são incorporados pelo menos 8 novos docentes. Esse grupo, renovado em mais de 50%, tornou-se responsável pela condução do departamento até os dias de hoje. Torna-se evidente nesse período o claro reconhecimento pela comunidade acadêmica de que, sob a liderança do professor Covian, havia se estabelecido na FMRP uma das principais escolas de fisiologia do país. Supera-se agora a relativa turbulência característica da fase anterior,
Reformulado, o departamento dedica-se a discussões amplas aqui à vida sobre a reforma curricular, o sistema de pós-graduação, iniciação científica, curso de verão e as atividades de pesquisa. Institui-se, em 1993, o Simpósio Covian, que passa a ser organizado a cada 5 anos para homenagear o nosso pioneiro. O departamento passa com êxito pela primeira avaliação quinquenal realizada pela Universidade de São Paulo e tem ampliada, embora timidamente, a sua área física. Os anos são de intensa modernização de métodos e equipamentos. Em 2009, eu saí aqui da USP de licença e fui para a Universidade de Pittsburgh fazer um segundo pós-doc, onde eu fiquei até 2011, onde eu estudei a neurotransmissão e plasticidade e as propriedades intrínsecas de neurônios do núcleo coclear dorsal, também um núcleo do sistema auditivo. Sempre tenho trabalhado com ratos e nos últimos 10 anos passei a me dedicar também ao estudo de regulação cardiocirculatória em camundongos, especialmente em camundongos geneticamente modificados. Ingressei aqui em 2002 e desde então nós começamos a montar o nosso laboratório. Nós temos um interesse em especial em modelos fisiopatológicos do sistema cardiovascular, hipertensão arterial e mais recentemente insuficiência cardíaca, estudando sempre a regulação neural da circulação nesses modelos fisiopatológicos durante esses anos. Tenho ministrado aula para os alunos de graduação e pós-graduação e realizado pesquisas em área básica e na área também de fisiopatologia renal, né? Tenho várias colaborações com docentes na área clínica, né? E em estudos tanto experimentais como em estudos clínicos. Eu desenvolvo aqui uma continuidade da linha de pesquisa relacionada com o controle do metabolismo intermediário. Eu trabalho em colaboração com o mesmo grupo da professora Isis Ketelucci, nosso grupo dá continuidade também à linha de pesquisa já desenvolvida pelo Dr. Renato Helios Migliorini, e nós estamos hoje bastante interessados em estudar os mecanismos relacionados com perda e ganho de massa muscular esquelética. A nossa linha de pesquisa, desde aquela época, está relacionada com modulação de dor, né? Substratos neurais envolvidos na modulação de dor. Além disso, estudamos também a neurobiologia do comportamento defensivo. Esse estudo engloba também substratos neurais envolvidos nessa resposta defensiva, e a ênfase maior é dada no comportamento defensivo de mobilidade tônica. Tenho como linha de pesquisa principal o controle neuroendócrino da ingestão alimentar, e onde nós temos buscado principalmente desvendar os mecanismos moleculares da sinalização dos hormônios que atuam no hipotálamo e também das vias neuronais relacionadas com esse controle. Fui contratada no departamento de fisiologia, onde realizo estudos da circuitaria neurais envolvidas no comportamentos motivados, tais como defesa e predação. Para tal, utilizo técnicas envolvendo rastreamento neuronial, lesões neuroquímicas, detecção de peptídeos e proteínas, através da imunohistoquímica e imunofluorescência, para maior compreensão desses comportamentos. A frequência a congressos no exterior torna-se cada vez maior e aumenta em muito nossas colaborações com laboratórios estrangeiros. Estados Unidos e vários países europeus passam a ser destinos frequentes de nossos estudantes de pós-graduação. Nós poderíamos dizer que é um departamento que efetivamente tem inserção internacional. Ele pode e deve, nos próximos anos, ter uma presença ainda mais marcante no cenário internacional. Isso começa a ser identificado nesse período dos anos 2011 e 2012 que nós estamos vivendo, de que vários professores têm projeção internacional nas suas áreas de atuação. O fluxo de pesquisadores entre o nosso departamento e departamentos nos países desenvolvidos é grande, e o Brasil, e especialmente na nossa área, a fisiologia desse departamento e a fisiologia brasileira poderá ter um impacto muito grande nos próximos anos, especialmente entre os países emergentes. Então, nesse cenário, especialmente nessa década dos anos 2010 do século XXI,
eu diria que é um grande momento da fisiologia brasileira, fundamentado no Departamento de Fisiologia de Ribeirão Preto. Docentes do departamento tornam-se presidentes de sociedades científicas nacionais e internacionais, membros de corpos editoriais de revistas internacionais e, muito recentemente, pilares na construção do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Fisiologia. Este último, um marco inovador dentro do sistema de pós-graduação brasileiro. Egressos de nosso programa têm constituído grupos de pesquisa e ensino em todas as regiões do Brasil. Não por acaso, somos um dos programas em fisiologia com conceito 7 da CAPES, mantido há décadas. O programa de pós-graduação em fisiologia tem uma longa história, é certamente o mais antigo do país, e hoje é considerado um programa de excelência pelos parâmetros da CAPES, isso quer dizer, é um programa de nível internacional. Ele congrega docentes centrados no nosso próprio departamento de fisiologia, obviamente ele se estende a colaborações ou orientadores vindos de outros departamentos, inclusive de outras faculdades, em torno de 22 a 23. Os alunos de pós-graduação desse programa têm vindo historicamente de praticamente todas as regiões do país, de maneira que, inclusive, os programas de pós-graduação da fisiologia do Brasil são, de alguma maneira, produto da qualidade do nosso programa de pós-graduação. Só para citar um exemplo, a UFMG, por exemplo, um outro programa 7 na CAPES, tanto quanto o nosso, e é um produto, digamos, em alta porcentagem de egressos do nosso programa. O Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto possui hoje uma história de sucesso. A visão humanística e acadêmica de Miguel Rolando Covian, sua percepção aguçada na escolha dos melhores e a persistência e trabalho árduo dos que aqui permaneceram são os ingredientes básicos que nos deram sustentação durante essa caminhada que já dura 60 anos. As perspectivas para o futuro não poderiam ser melhores. Resta-nos o desafio de torná-las realidade. Eu não estou sozinho. Não sou um homem solitário. Sou um homem rico de amigos. Sou um milionário de amigos. Muito obrigado.